Olá, pessoal do quinto ano A, do quinto ano B, novamente juntos aqui para darmos continuidade à última aula em relação aos divisores de um número natural. Na última aula, a Pro disse para vocês e nós descobrimos o que é um número primo, tá? Número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Se tiver mais divisores, já não é número primo, tá bom? É o conjunto de divisores normal, tá certo? O que nos interessa hoje é número primo. Na última gravação, a Pro disse para vocês que esses números primos eles foram descobertos por um matemático grego, inclusive com um nome um pouco complicado, ele se chamava Eratóstenes. E ele descobriu, ele fez uma brincadeira, umas regras usando uns números e chegou nos números primos. A Pro não vai explicar para vocês agora por vídeo qual foi o processo que ele usou para chegar nesses números primos. O que eu estou mandando em arquivo para vocês é uma tabelinha muito parecida com essa. Inclusive a Pro pede desculpa, mas a minha impressão do colorido ficou um pouco fraca, tá? Mas o que está em amarelo são os números primos. Já está determinado, já foi determinado pelo matemático grego que esses são os números primos. E depois a Pro vai explicar para vocês como que ele chegou nesses números primos, tá bom? Esses números primos, essa tabela, a Pro pede para vocês imprimirem, porque nós vamos usar na aula de hoje, tá? Representando um número como produto de fatores primos. Então, novamente, a Pro vai se prender à apostila, para que vocês possam consultá-la se surgir alguma dúvida, tá? Então, olha só. Nós podemos dizer que o conjunto dos números naturais primos menores que 20 é. Vocês tendo a tabelinha em mãos, vai ficar fácil de vocês encontrarem quais são os números primos menores que 20. Então, vocês vão olhar na tabelinha, tem o número 1 aí na tabela, o número 1 ele não é número primo, porque ele é divisível por ele mesmo, só um número. Número primo é sempre divisível por 1 e por ele mesmo, certo? O número primo sempre vão aparecer dois divisores apenas. Tá? Então, aí fica fácil de vocês acharem quais são os números primos menores que 20. Então, vocês têm ali na tabelinha, vocês vão olhar com calma depois, tendo isso em mãos, vocês vão ter os números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Esses são os números primos menores que 20, tá? E aí a apostila traz para vocês uma tabelinha aí, essa tabelinha verde, aonde eles colocam uma observação e se vocês prestarem atenção no que está descrito aí, eles estão usando somente números primos. Por isso que diz como produto de fatores primos. Como que a gente pode representar um número usando números primos, tá? Usando a multiplicação de números primos. Então, olha só, eles dão uns exemplos aqui para vocês. Então, eles pegam o 4 e eles fizeram 2 vezes 2. O 2, ele é número primo, certo? Eles vão pegar o 6 e fazer 2 vezes 3. O 2 e o 3 são números primos. Só que para nós encontrarmos os números primos de um determinado número, nós não fazemos como eles fizeram nessa tabelinha. Nós fazemos dessa maneira que está aqui embaixo, que a Pro vai explicar aqui na lousa para vocês, tá? Então, olha só, vamos imaginar que nós temos, então, o número 18. Eu preciso achar quais são os números primos que vão representar esse número, tá? Quando eu fizer a multiplicação dos números primos. Então, olha só, como que eu faço isso? Para separar esse 18 dos meus números primos, eu faço um traço, tá? E aí eu tenho que sempre buscar na tabela dos números primos o meu menor número primo e começar por ele. Então eu preciso ver se o meu número é um número que é divisível por 2.
Se ele for divisível por 2, eu vou colocá-lo aqui do lado, ó. E aí eu vou fazer o seguinte: 18 dividido por 2 vai dar 9. Eu não posso pular nenhum número primo, porque eu acho, esse dá para dividir por aquele e vou pular. Não, eu tenho que seguir a ordem da tabela, a ordem dos números primos, ordem crescente, para eu chegar numa fatoração correta, tá certo? Então, olha lá, eu comecei pelo número 2. 18 dividido por 2 deu 9. O 9, eu posso continuar dividindo por 2? Não, porque não vai dar uma divisão exata, não vai dar um número exato, não vai dar 0 na divisão. Então, aí o que eu faço? Do 2, eu passo para o próximo número primo, que é 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. E o 3, eu divido por 3? Sim, então, novamente, eu faço 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Quando a minha fatoração chega no número 1, ela terminou. Eu não tenho mais como dividir, porque o 1 não é número primo, então eu não posso mais continuar. E aí eu descobri que os números primos que representam o número 18 são 2 vezes 3 vezes 3. Ou ainda eu posso representar assim, ó. Ou eu posso fazer desse jeito, ó. 2 vezes 3 elevado a 2 ou ao quadrado, tá? E aí vocês vão ter depois exercícios na página 11, isso vai ser tudo especificado para vocês no guia de orientação de atividades, que vai junto com para vocês com o vídeo, tá? Então, aí vocês têm o exercício 12, que vai pedir quais são os números primos, vocês têm que usar a tabelinha que a Pro tá mandando. Lista de números primos entre 0 e 20, então lembra que 0 não é número primo, 20 também não é número primo, porque ele tem mais de 2 divisores, né? Então, aí vocês têm que observar a tabela dos números primos para resolver esses dois exercícios, o 12 e o 13. O exercício 14, a Pro vai fazer a letra A com vocês, para vocês verem como que vai ficar as respostas, tá? Então, a letra A pede para vocês fatorarem. Se falar fatoração ou decomposição, é isso que nós vamos fazer, o que a Pro acabou de explicar, tá? Então, o exercício 14, ele faz assim, ó. Ele pede na letra A que vocês fatorem o número 21. Que vocês façam a fatoração do número 21, tá? Então, aí, 21, pegou o 21, vai fazer o traçado, porque nós vamos descobrir quais são os números primos que vão ser usados para chegar no número 21. Então, pega a tabelinha que a Pro mandou, ok? E vamos fazer assim, ó, nós temos que começar pelo número 2. 21, nós conseguimos dividir por 2 para dar uma divisão exata? Não. Então, a gente pode passar para o próximo número, que é 3, certo? 21 dividido por 3 vai dar 7. Tudo bem? 7. Eu consigo dividir por 3? Não, porque não dá uma conta exata. Qual é o meu próximo número primo? O 5. 7 dividido por 5 vai dar uma conta exata? Não, também. Próximo número primo é o 7. 7 eu divido por 7? 7 dividido por 7 vai dar 1. Lembra que a Pro disse que chegou aqui, acabou a nossa conta? Porque o 1 não é primo, eu não posso dividi-lo mais. E aí eu vou ter, então, que a representação usando números primos é 3 vezes 7. Tudo bem? Então, a resposta da A, vocês têm que pôr assim, A é igual a 3 vezes 7. Que vai ser dois números primos que vão representar o número 21. Isso é para fazer no exercício 14, tá? Depois nós temos mais exercícios também que vão falar sobre números primos e que vocês vão usar a tabela,
tudo bem? E aí a Pro vai dar um exemplo para vocês do exercício 18, tá? Eu não vou resolver aí o que já está resolvido, que é o exemplo com o número 48. A Pro vai pegar o A novamente, que é com o número 60, tá? E aí tá pedindo, decomponha os números em fatores primos, ou seja, você vai descobrir quais são os números primos que compõem o primeiro número que foi solicitado. Então, a letra A é o 60, ok? Então, vamos lá, eu vou descobrir quais são os números primos que eu posso usar aqui. Eu só vou usar números primos. Então, eu pego a tabela, vou lá na minha tabelinha e vou fazer o seguinte. O 60, ele é um número par. Lembrando lá da regra da divisibilidade, tá bom? Se ele é um número par, eu posso começar então pelo número 2. Lembrando que o 2 é o único número par primo, tá? Então, olha lá. 60 dividido por 2, pode montar a continha do lado, tá bom? Faz o 6, vai dar 3, vai dar 0, abaixo 0, 0. 30. O 30, eu ainda posso dividir por 2? Posso. Então, eu continuo com o 2. Eu vou esgotar todas as possibilidades com o número primeiro, para depois passar para o seguinte. Tudo bem? 30 dividido por 2 dá 15. E agora? O 15 eu divido por 2. Vai dar uma conta exata? Já não dá uma conta exata. Então, o que eu tenho que fazer? Passar para o meu próximo número da tabela dos números primos. Posso dividi-lo por 3. Eu posso dividir por 5? Posso, mas eu não posso pular o número 3. Por isso que a tia pôs o 3 aqui, que a propôs o 3. Tá certo? Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. E o 5 eu divido por 3? Já não dá uma conta exata. Então, eu vou para o meu próximo número primo, que vai dar 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Chegou no número 1, acabou a nossa resolução. E aí eu achei quais são os números primos que representam o 60. Então, olha lá, eu vou colocar mais simplificado, tá? Eu tenho 2 vezes o 2 aqui, ó. Então, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Esse daqui são os números primos que representam o meu número 60. Tá certo? Isso é em relação a quando falar para vocês fazerem fatório número tal, decomponha o número tal, é dessa maneira que nós vamos fazer. Tudo bem? Depois vocês vão receber a orientação e aí nós vamos resolver os exercícios depois do 18, vamos resolver o 19 e o 20, que também é em relação a representação de um número como um produto de fatores primos, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro essa explicação. Assistam o vídeo quantas vezes vocês precisarem, tá? Isso é só um momento da gente achar produtos de fatores primos. Quando fala produto, nós estamos multiplicando. A próxima aula que a Pro vai dar é questão de como nós achamos os divisores. Lembra daquela primeira aula lá de divisores de um número natural? Foi fácil da gente achar porque os números eram pequenos, né? Um divisor de 4 a gente sabe que é o 1, que é o 2, que é o 4, né? Um divisor de número 2 a gente sabe que é o 1 e o 2. A próxima aula que a Pro vai dar, nós vamos fazer essa etapa, mas vai vir uma outra etapa para a gente achar os divisores do número principal que está pedindo, tá certo? Então, até a próxima aula, a gente se vê em breve. Um beijo, galera!